Agora a gente vai ver como é que a gente faz o gráfico de uma função afim. A gente vai partir deste teorema. O teorema diz o seguinte, que o gráfico cartesiano de uma função dada por f de x igual a ax mais b, sendo que o a é diferente de zero, é uma reta. Então esse teorema ele já nos diz que o gráfico de uma função afim tem que ser uma reta. Será que de fato é uma reta? Então todo teorema requer uma demonstração. Então a gente vai partir da seguinte ideia. Se o ponto A, o ponto B e o ponto C eles pertencem a essa função, então a gente quer demonstrar que eles precisam estar sobre uma reta, diferente do que está desenhado aqui. Então a gente vai ter que, a ideia é demonstrar que o triângulo formado por aqui ó, pelo AB, e aqui a gente vai chamar isso aqui de ponto D, aqui um triângulo retângulo, né? O triângulo AB e D, ele tem que ser semelhante ao triângulo AC e E. Ok? Então a gente vai analisar a semelhança, vamos analisar a semelhança entre os triângulos A, B e D e B, C, E. Porque a gente vai demonstrar que para que esses pontos A, B e C eles estejam sobre essa função aqui, é necessário que esses triângulos sejam semelhantes. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar com a seguinte situação. O ponto A, né, ele nos diz que o x1, y1, ele pertence à nossa função f, né? É o equivalente. Isso implica em a gente dizer que o y1 é igual a ax1 mais b. Certo? A gente põe o x1, multiplica por a e soma com b, e a gente tem o y1. Bom, até aí, tranquilo. O que o ponto B nos diz? O ponto B, ele diz que o x2, y2 pertence à função. Isso implica que o y2 é igual a ax2 mais b, para o mesmo a e mesmo b, ok? Então a gente põe o valor de x2 e ele vai dar uma saída y2, respeitando essa regra que foi ditada pela função. E aí o ponto C também, ele tem que o x3, y3 pertence à função. Isso implica em a gente dizer que o y3 é igual a ax3 mais b. De novo para o mesmo a e o mesmo b. E a gente vai ver que estas três implicações, elas vão nos gerar a informação de que o triângulo ABD e o triângulo BCE, ou seja, estes triângulos aqui, eles são isósceles. São isósceles não, são semelhantes, desculpa. Como é que a gente vai demonstrar isso? A gente vai ver as diferenças aqui, ó. Então a gente vai ver aqui, ó, o x2 menos x1. Né? E aqui a gente tem o y2 menos y1. Certo? Então vamos fazer aqui um pouquinho mais para baixo. y2 menos y1. Então aqui são os lados, os catetos do triângulo. Agora, o outro triângulo BCE, ele tem como cateto aqui, ó, o x3 menos x2, que é essa diferença aqui, esse comprimento, e
de altura, né, o cateto de altura aqui, faz com que a gente tenha o y, opa, deixa eu pôr aqui assim, ó, y3 menos y2. Então essa é a diferença, a distância entre C e E. Notem que aqui, ó, a gente tem um ângulo que eu posso chamar de alfa e aqui eu tenho um ângulo que eu posso chamar de beta. Para que os triângulos sejam semelhantes, alfa tem que ser igual a beta. Alfa é igual a beta? Essa é a pergunta. Né? Basicamente, alfa ser igual a beta significa que os dois ângulos são iguais e isso é a condição de semelhança entre os triângulos, tá? Então, a semelhança entre os triângulos. E a gente vai ver como essas relações implicam naquele ângulo lá. Então, para isso, a gente vai analisar as seguintes relações. A diferença entre o y3 e o y2. Lembra que o y3 é o x3, é o ax3 mais b, e o y2, então a gente vai ter menos o ax2 mais b. Só que esse menos 1 aqui está multiplicando os dois termos, então basicamente esse b aqui menos b vai dar zero, então o b se elimina, e aqui a gente tem ax3 menos ax2, então a gente tem ax3 menos x2. Ok? Então o y3 menos y2 é igual a ax3 menos x2. Aqui a gente também tem, ó, o y2 é o ax2 mais b, menos, aí a gente põe aqui o y1, que é o ax1 mais b. O b menos b vai dar zero, e aqui a gente tem o ax2 menos ax1. Então a gente tem ax2 menos x1. Aqui, ok? Bom, quando a gente olha para cada um dessas relações, né, a gente vê o seguinte, a gente vê que o y3 menos y2 é igual ao ax3 menos x2. Isso daqui implica que o y3 menos y2 dividido por x3 menos x2 é igual a A. Ok? Agora, quando a gente olha para o... Então, basicamente, o que isso daqui está dizendo é o seguinte, ó, lembra que o y3 e y2, ele está nos dando informação sobre o triângulo retângulo que é o BCD. Então ele está dizendo que aqui, ó, esse aqui que é o y3 menos y2 dividido por este valor aqui, ó, que é o x3 menos x2 é igual ao A. Então eu vou salvar essa informação aqui, ó. E aqui a gente tem o ângulo beta, certo? Notem que a tangente de beta, ela é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então é exatamente o A. Aqui, ok? Então a tangente do ângulo beta é exatamente o A, que é dado por essa razão aqui. Ok? Então até eu vou mudar aqui, porque eu inverti os dois. Por quê? Porque a definição de tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E a gente já percebe que essa tangente de beta é igual ao A, o parâmetro A aqui. Agora a gente vai olhar a outra relação. Aqui, ó, a gente vai olhar que o y2 menos y1 é igual a A vezes o x2 menos o x1. Isso aqui implica em y2 menos y1 dividido por x2 menos x1 é igual a A. A gente divide tudo, né?
por x2 menos x1, e tem exatamente o A. O que isso daqui significa? Que o triângulo retângulo, que tem aqui como A, B e D, aliás, aqui era o E, né? Desculpa, aqui é o E. É o E, aqui é o D. Então aqui tem o BCE, tem esse ângulo aqui, beta, né? O beta é o arco cuja tangente é A. E aqui o ABD, a gente vai ter a seguinte relação, olha só, essa distância aqui, ó, vertical, ou seja, o cateto, quando a gente pensa aqui em alfa, o cateto oposto ele é o y2 menos y1, que é o nosso numerador aqui. E o cateto, e essa distância aqui é o x2 menos o x1. Então, a tangente do alfa é igual a y2 menos y1, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o x2 menos x1. Essa é a definição de tangente num triângulo retângulo, certo? Então a tangente de alfa é, por definição, igual a A. Então olha só, esta relação aqui nos mostra que só faz sentido a gente ter pontos A, B e C pertencentes a uma função afim se o ângulo formado por esse triângulo retângulo, né, em que a hipotenusa é a distância entre o ponto A e o ponto B, esse segmento de reta entre A e B, forma a hipotenusa desse triângulo retângulo, o ângulo alfa e o ângulo beta têm que ser iguais, tá? Então a tangente o beta é o arco cuja tangente é A e o alfa é o arco cuja tangente é A, certo? Então, ó, beta é igual a alfa, que é igual o arco cuja tangente é A. Isso aqui demonstra que os triângulos são semelhantes, então os dois ângulos são iguais, só faz sentido se a gente tiver aqui, ó, uma função afim, então que o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles estão sobre a mesma reta, ok? Porque daí a gente tem aqui os triângulos eles têm o mesmo ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, ok? Então quaisquer três pontos sempre vão formar triângulos semelhantes e o ângulo de inclinação, né, dos segmentos de reta sempre vão ser iguais. Por isso que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Ok? Agora que a gente já demonstrou o teorema, que é uma reta, a gente vai ter o desafio de construir os gráficos de funções afim. Então a função afim, ela vai ser uma reta, e como é que a gente define, como é que a gente constrói esse gráfico? O primeiro exemplo que a gente vai fazer é a construção do gráfico da função y igual a 2x mais 1. A gente sabe que uma reta é uma linha que passa por dois pontos em linha reta, então a gente precisa de dois pontos. Ao contrário da função linear, a função afim não necessariamente passa pelo 0, 0. Então agora, olha só, a gente vai ter que construir uma tabela de valores de x e de y, dados entrada e saída, só que aqui só um valor de x não resolve o problema. Então a gente vai colocar dois valores de x. Vou começar pelos mais simples, que é o 0 e 1, mas quaisquer dois valores de x são suficientes para a gente construir o gráfico da nossa função. Então a gente sabe que se a gente põe o x igual a 0 aqui, ó, 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Então a gente tem este par ordenado, o 0 e 1. Então o 0 e 1 é esse ponto aqui, ó. Então eu vou fazer em vermelho, porque a gente sabe que a função passa por esse ponto aqui,
que é o 0 e 1, aqui, ok? Então a gente tem o ponto 0 e 1. E aí o outro ponto que a gente vai olhar é o 1. E qual é a saída quando a gente tem a entrada igual a 1? A entrada igual a 1 nos gera uma saída 1 vezes 2 dá 2, mais 1 dá 3. Então a gente tem o outro ponto, é o que? 1 e 3. Então a gente pega o 1 aqui e vai até o 3. Então os dois pontos, o 0 e 1 e o 1 e 3 aqui, eles definem, né, dois pontos através dos quais passa a reta, que é o gráfico dessa função. Então todos os pontos sobre essa reta aqui, que é a reta que define a função 2x mais 1 no plano cartesiano, são pontos que satisfazem a condição dada pela função. Então a gente traçou a reta que passa pelos pontos que a gente calculou, o 0, 1 e o 1 e 3. Agora, no outro exemplo, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai criar uma tabela e vai definir dois valores de x, podemos pôr o 0 e o 1, porque são os mais óbvios, e os valores de y respectivos serão, né, os que respeitam o menos x mais 3. A gente pega o x igual a 0, tem menos 0 mais 3, isso daqui dá 3. E o menos 1, né, coloca o x igual a 1, fica menos 1 mais 3, isso daqui fica 2. Então a gente tem os seguintes pontos, a gente tem o ponto P, 0 e 3, e o ponto Q, 1 e 2. Então a gente tem, ó, o 0 e 3 aqui, esse aqui é o 0 e 3, né, porque é o 0 em x e o 3 em y, e a gente tem o 1 e 2. Aqui, ó, o 1 e 2. Então esses dois pontos aqui, a gente traça uma reta e a gente tem a função y igual a menos x mais 3. A gente pode perceber que o valor de b é sempre o valor associado ao x igual a 0. Ou seja, é o ponto onde a função cruza o eixo y. Então olha aqui, ó, o x igual a 0, o y é igual a b. Então ele sempre passa pelo ponto 0 e b. 0 e b, certo? E aí, aqui a gente viu que é a reta que passa pelos pontos P, 0 e 3 e Q, 1 e 2. Sempre uma reta. A gente define dois pontos no plano cartesiano, traça a reta e tem o gráfico da função afim.